crianças! Tia Juliana aqui de volta! Tudo bem com vocês? Antes de eu contar a historinha de hoje, eu já vou fazer aquele pedido que vocês já sabem, né? Ativar o sininho, se inscrever no canal, curtir todos os nossos vídeos para que mais crianças, mais coleguinhas conheçam a história de Deus. E antes da historinha de hoje, queria fazer uma perguntinha para vocês. Quem daí conhece a história dos 300 de Esparta? Sim, os 300 de Esparta era um exército de 300 homens espartanos que lutaram contra o exército persa. O exército persa era muito grande, mas os espartanos lutaram até a morte para vencer aquele exército numeroso. E essa história virou lenda. E você sabia que na Bíblia tem uma história bem parecida com essa? Vocês conhecem a história dos 300 de Gideão? Então vamos lá aprender um pouquinho mais dessa história bíblica. Depois da morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus e começou a se afastar dele. Deus permitiu que um povo vizinho, os midianitas, queimassem as colheitas e as casas do povo de Israel. Os israelitas tiveram que morar nas cavernas para se esconder dos midianitas, que sempre que tinham oportunidade iam lá e roubavam suas comidas, destruíam suas plantações, roubavam também os seus animais, fazendo todo tipo de estrago àquele povo. Os israelitas estavam sofrendo muito e eles começaram a orar para o Senhor, pedindo salvação. Então Deus mandou um profeta e lhes disse: Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar outros deuses. Porém, vocês não quiseram me ouvir. Gideão, um israelita, preparava o trigo que ele tinha colhido em um lugar secreto, debaixo de uma grande árvore. Os midianitas não conheciam esse lugar, mas Deus conhecia. Deus mandou um anjo com uma mensagem para Gideão. Deus queria que Gideão destruísse a estátua de um deus falso que pertenciam aos próprios israelitas e, no lugar dele, construísse um altar para o Deus verdadeiro. Apesar de ter medo, Gideão fez o que Deus ordenou. Foi lá e destruiu aquelas estátuas. Deus também queria que Gideão liderasse um exército de Israel contra os midianitas. Mas Gideão estava com medo. Ele pediu um sinal para ter certeza de que Deus estava com ele. Então, ele deixou um pouco de lã no chão. Gideão fez uma oração para Deus. Senhor Deus, se de manhã o sereno ou aquele chuvisco da madrugada tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então eu terei certeza que tu, Senhor, me usará para libertar Israel. Então, pela manhã, o chão estava seco, mas a lã estava molhada, toda encharcada. E Gideão pôde até encher uma tigela cheia de água com toda aquela água que estava na lã. Gideão ainda estava duvidando que ele seria o libertador de Israel. Então, mais uma vez, ele fez uma oração ao Senhor. Mas desta vez, ele pediu o contrário. Que o sereno ou aquela garoa
molhasse somente o chão e deixasse a lã seca. E ali, no outro dia, aconteceu aquilo que Gideão pediu. Deus realizou mais um milagre para que ele pudesse acreditar que, com a ajuda do Senhor, ele iria conseguir salvar Israel. Gideão reuniu um exército de 32.000 homens. Mas Deus reduziu aquele exército para apenas 300 homens. Deus não queria que Israel pensasse que venceu a guerra com as suas próprias mãos. Deus, através de Gideão e aqueles 300 homens, iria salvar Israel mais uma vez. Deus sabia que Gideão ainda estava com medo. Por isso, fez com que ele ouvisse 2 soldados midianitas conversando sobre um sonho estranho. Um dos soldados contava que tinha sonhado com um pão que rolou ladeira abaixo e destruiu a barraca dos midianitas. O outro soldado ficou assustado e disse: "É a espada de Gideão!" Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação dele, ficou seguro de que Deus lhe daria a vitória. Gideão planejou um ataque noturno. Ele deu a cada soldado uma trombeta e um jarro de barro com a tocha dentro. Eles se dividiram em 3 grupos de 100 e cercaram o exército midianita. Quando Gideão deu o sinal, os soldados tocaram as trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. Que barulho! Que confusão! Todos os midianitas levantaram assustados e fugiram daquele local. O exército de Gideão não precisou fazer praticamente nada. Deus realmente deu a vitória para eles. Depois daquele dia, com aquela grande vitória, o povo pediu para Gideão ser o governador deles. Mas Gideão respondeu: "Eu não serei o governador de vocês. O Deus eterno é quem será o governador de vocês." Ele sabia que somente Deus teria o direito de governar os israelitas e, consequentemente, a vida de todas aquelas pessoas. Ele, enfim, reconheceu o papel importante de Deus, não só naquela vitória, mas na vida dele como um todo. E aí, crianças, gostaram dessa história? Não é bem parecida com aquela história dos 300 de Esparta? Porém, na história dos 300 de Gideão, eles nem precisaram lutar, porque Deus ajudou eles. Deus mostrou que não precisa de força física para vencer grandes batalhas. Vocês perceberam também que Gideão estava morrendo de medo de liderar todos aqueles homens naquela guerra? Porém, mais uma vez, Deus teve misericórdia e ajudou Gideão a ter coragem e ir lá e lutar contra todos aqueles midianitas. Apesar de não ter lutado de verdade, ele foi lá, venceu todos os medos e venceu aquela batalha. No final, ele reconheceu que não foi a força dele e daqueles 300 homens que estavam ajudando ele, mas sim da coragem que vem de Deus. E a gente só consegue ter essa coragem se a gente reconhecer que Deus está dentro do nosso coração, cuidando da nossa vida. E aí, vocês já chamaram Deus para morar no coraçãozinho de vocês? Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhinhos, se concentre nessa oração que Jesus com certeza vai te escutar. Senhor Deus, muito obrigada por sempre estar comigo, me ouvindo e atendendo às minhas orações. Perdoa os meus pecados. Às vezes eu peco sem querer e às vezes eu peco querendo também. Então me perdoa, Senhor. Não quero fazer mais isso.
que o Senhor venha morar no meu coraçãozinho e que sempre que eu tiver medo, o Senhor me ajude a enfrentar todos eles. Eu sei que não é a minha força que vai vencer as batalhas, mas sim a força que vem do Senhor. Para a atividade dessa semana, você vai precisar de folha de papel ofício, lápis de cor, hidrocor, um cabide, barbante ou qualquer tipo de cordinha que você tenha aí em casa e uma tesoura sem ponta. Imprima ou desenhe um vaso de barro, uma tocha e uma corneta. E também 4 círculos. Recorte os 4 círculos e também os desenhos do vaso, da tocha e da corneta. Caso você tenha alguma dificuldade para recortar, peça para alguém da sua casa fazer isso por você. Você pode colorir os desenhos do jeito que você quiser. Use toda a sua criatividade. Agora, com tudo recortado, escreva frases de confiança sobre Deus. Caso você precise de inspiração, leia mais uma vez o capítulo da Bíblia que fala sobre a história de Gideão, lá em Juízes, do 6 ao 9. Olha só as frases que eu coloquei. O Senhor é a minha força e meu escudo. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Sua palavra é espada e me ajuda a vencer. Meu coração confia nele. Com a ajuda de uma caneta, faça um furinho na parte superior de cada círculo com as frases. E também nas figuras da tocha, da corneta e do vaso. Agora, você vai amarrar no cabide 7 cordinhas de barbante de tamanhos diferentes. Com as 7 cordinhas penduradas no cabide, você vai amarrar as frases e as figuras intercalando entre si. Uma frase, uma figura, outra frase, outra figura e assim por diante. Corte um retângulo para colar no cabide com a seguinte frase: E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto! Olha só que legal que ficou o nosso enfeite de quarto! Agora, deixe o enfeite em um lugar visível do seu quarto para toda vez que você estiver com medo ou desanimado, lembrar que o Senhor está com você e é a sua força. No momento Você no Canal dessa semana, temos esse desenho super lindo de Biel. Faça como ele e mande o seu desenho para o nosso e-mail, tá? Para aparecer aqui no canal da gente. Então é isso, crianças. Eu amei a historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os 300 de Gideão. E levem isso para a vida de vocês também, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!